E os bastidores da saída polêmica do Gabigol do Flamengo. Teve jornalista criticando a postura do jogador. Muita gente que torce pelo Flamengo tá por aqui com ele. E em um podcast, o jogador falou que agora se tornou imortal, o que revoltou alguns jornalistas. Eu acho que ontem eu virei imortal, porque eu já não vou mais jogar pelo Flamengo, né? Gente, a gente vai ter que falar do Gabigol, hein? O Gabigol se despediu do Flamengo, né? Se despediu fazendo gol, foi lá o Gabigol, abraçou o Felipe Luiz na despedida. Agora, tem situações aí do Gabigol que a gente precisa falar. Primeiro que ele evitou descaradamente uma foto com o Rodolfo Landim na hora que ele recebeu uma placa do Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim vai dar uma placa pro Gabigol, ele recebe a placa, ele se afasta do Rodolfo Landim quando o Rodolfo Landim vai esboçar uma pose para fazer uma foto, deixando claro que não ficou satisfeito da forma como ele saiu do Flamengo. Aí, no fim do jogo, e o Landim aí pode ter não se arrependido, porque ele não autorizou o Gabigol a usar um microfone nessa despedida. Aí, acabando o jogo, o Gabigol manda o seguinte recado: eu tenho palavra, diferente de outras pessoas que não têm palavra. Ou seja, recado pro Rodolfo Landim, porque o Gabigol o tempo inteiro falou que não foi honrado o compromisso que tinham feito com ele. Meu pai me criou como homem, minha palavra é mantida, não vou ficar. Algumas observações sobre essa declaração do Gabigol, tá? Primeiro, ele diz, eu tenho palavra. Um dirigente, ele pode muito bem. Eu hoje defendi pra caramba o Gabigol, até tava debatendo com o Mauro César Pereira, algumas páginas repercutiram, porque o Mauro acha que o Gabigol se despede não sendo mais ídolo, na opinião dele. Que ele se queimou. Pra mim, o Gabigol vai ser ídolo eterno. É uma opinião minha, é uma opinião dele. Por quê? É marrento, errou, teve atos de indisciplina, mas eu não consigo dizer que um cara que fez 3 gols de título de Libertadores, 2 Libertadores, artilheiro de brasileiro, campeão brasileiro, 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos brasileiros, sendo protagonista, eu acho que vai ser ídolo eterno. Queimou um pouquinho a imagem? Queimou. Agora, nessa declaração do Gabigol, eu vou questionar em tudo, porque pra mim o Gabigol sai como ídolo do Flamengo, né? Eu sou torcedor do Flamengo e pra mim ele é um ídolo. Pra mim o torcedor do Flamengo nunca viveu uma experiência igual a de Lima com aqueles 2 gols. E quem fez aqueles 2 gols? O Gabigol. Eu tava naquela arquibancada. Eu sei o que eu tô dizendo. Era todo mundo chorando, gente. Todo mundo chorando. E aí, não é por isso que eu vou concordar com essas palavras dele. Primeiro, eu tenho palavra. Um dirigente pode mudar de opinião, até porque o futebol dele mudou. Quando o dirigente fez o acordo, ele achou que ia ser aquele Gabigol de 2019, 2020. Ele ficou 2 anos sem jogar nada. Então o Rodolfo Landim tem os motivos dele, eu não sou fã do Landim, tem os motivos dele para voltar atrás. Já discordo do Gabigol. E aí quando ele diz, meu pai me criou como homem, minha palavra é mantida, eu tenho palavra, eu acho que o Gabigol se esqueceu que há pouco tempo ele prometeu que ele não estava vestindo a camisa do Corinthians. Eu não vesti, é montagem. Em horas foi definido que ele estava com a camisa do Corinthians, que não era montagem. Ou seja, também não é tanta palavra assim do Gabigol, né? Ah, meu pai me educou como homem. Então por que ele não falou a verdade quando ele vestiu a camisa do Corinthians? Agora, Bruno, o Gabigol o tempo inteiro dando recado. Também disse que vai voltar, que ele fez uma promessa com o Marcos Braz. Ele disse ali depois na entrevista, e que ele acha que ele ainda volta pro Flamengo. E por fim, Bruninho, para te passar a palavra, e é claro que eu vou querer escutar todo mundo, o Gabigol se chamou de lenda. Cara, o Gabigol, ele é muito ídolo, mas para mim essa marra dele, olha o que ele disse. Foi uma passagem histórica, até aí concordo. Cheguei aqui um menino, e hoje foi o dia que me torna imortal. Concordo, para mim ele é ídolo imortal do Flamengo. Daqui a pouco vou ter 30, 35, 40, 90. Não vou estar mais na Terra, mas meu nome vai estar aqui para sempre. Concordo. Aí no final que eu acho que é uma exagerada.
que aí ele fala: eu acho que hoje virei uma lenda. Aí também, calma, Gabigol, calma. Ídolo sim, imortal sim na história do Flamengo. Agora, lenda, eu acho que lenda a gente tem que chamar Pelé. Zico no Flamengo é uma lenda. Messi é uma lenda, né? Ronaldo é uma lenda. Isso é lenda. O Gabigol é um ídolo imortal do Flamengo, Bruno. O que falar desse pacote? Ele não tirando foto com o Landim, o recado dado e ele se chamando de lenda ao fim do jogo, onde ele foi homenageado, Bruno. Bom, isso tudo é bem Gabigol, né? Não é muito surpreendente, né? Bem do Gabigol. Ele é um ídolo do Flamengo, sem dúvida. O que ele fez dentro de campo, títulos, gols importantes, isso aí não tem como tirar dele. Ele fez, ele conquistou, ele está na história do clube, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, sem nenhuma dúvida. Lenda também acho que é uma coisa mais alta aí é o Zico, no caso do Flamengo, enfim, são raros. Mas ele é um grande ídolo do Flamengo, independente dos últimos 2 anos, o que ele fez está feito. A gente tem muitos casos de jogadores que foram ídolos, que tiveram grandes momentos, foram vencedores e na saída dos clubes eles já não estavam tão bem. E depois a gente vai ver isso com o tempo, mas sempre isso acontece. No final, o que vão lembrar é da parte boa. Eu nunca vi ele admitir: não, eu joguei mal mesmo nesses últimos anos. Eu joguei mal, não consegui jogar, seja lá pelo qual motivo que for. Mas eu nunca vi ele bater no peito e falar: eu fiz muita coisa aqui, mas nos últimos anos eu joguei mal. Não, parece que a culpa é do treinador. O treinador que já quando chegou ele já estava mal. Ou, não vou ficar porque a diretoria não quis renovar. Se esse cara tá fazendo gol, o presidente pode odiar ele. Vai renovar, ainda mais que amanhã tem eleição no clube. Mas quando ele nunca admite nada assim, nada que ele não admite que estava mal por culpa dele, aí fica difícil, né? Você acaba indo pro folclore mesmo, do jogador que você, assim, ele fala uma coisa, você já dá risada sabendo que ele não vai... que ele realmente não... o Gabigol vai falar isso mesmo, ele é assim mesmo. Mas levar a sério é difícil quando ele não admite nenhum erro. Né, Flávio Prado? Gabigol se chamando de lenda. Lenda. Gabigol se chamando. Lenda, eu acho que ele foi longe demais. Eu mesmo falo aqui, acho que ele vai ser ídolo eterno do Flamengo. Não tem como, né, apagar tudo que esse cara fez em campo. Ele foi o símbolo de uma geração junto ali com o Bruno Henrique e a Arrascaeta, principalmente. Essa é a minha opinião, né? Ele foi símbolo de uma geração. Agora, ele se acha muito, né, Flávio Prado? Lenda é brincadeira. O Gabigol tá longe de ser uma lenda. Lenda foram esses nomes que eu falei, pô. Lenda foram esses jogadores que foram pro futebol mundial, né? Que aí a gente tá falando de jogador que foi marcado pra história do futebol mundial. O Gabigol, ele é um grande ídolo da história do Flamengo. Ponto. E outra, né, Flávio? Também é muito fácil falar, eu tenho palavra. Mas esquece que há pouquinho tempo ele não teve palavra nenhuma quando ele vestiu a camisa do Corinthians e prometeu pra todo mundo. Era montagem. E depois foi desmoralizado aí por inteligência artificial, sei lá o que, tecnologia, que descobriram, que definiram. A foto não era montagem. O Gabigol tá dando muito recado, né, Flávio? Acho que o Gabigol tá gostando muito da mídia. Agora ele vai embora do Flamengo, que vá de um jeito, não manchando tanto a sua imagem e fazendo o papel dele dentro de campo, Flávio. É que o Flamengo dá muita mídia, né? Então, agora o time que ele for, não sei qual vai ser, a mídia deverá ser menor, a menos que ele venha pro Corinthians. Aí a coisa se equivale. Senão, né? Esse lado lendário dele vai ficar menor. Ele realmente vai ser sempre lembrado pelo time do Flamengo, pelo que ele fez. Eu gostaria de saber o que foi o Pelé, né? Se ele foi lenda, terá sido Pelé. Zico. Na cabeça dele. O Zico já foi citado, né? Um pouquinho mais, exagerou um pouquinho e tal, mas enfim. O que é o Messi? Né? É um ET, sei lá, talvez? Por isso aquela questão do craque, o que é um craque para cada um, termos, né, que, enfim, são discutíveis muito. Ele ficou marcado, sim. Lenda atualmente eu só conheço uma, viu, Mauro? Você vai concordar comigo. O nosso querido Pilhado. Esse sim é uma lenda. Ele é uma lenda? Uma lenda viva. Acho um craque. Lenda? Às vezes um gênio. E aí o Gabigol vai, Mauro Betti e Fábio Piperno, e se chama de lenda.
Agora, o que o Gabigol fez naquele jogo, e é mais impressionante ainda pra mim, porque até o gol de empate, depois o gol da virada, o Gabigol, pra mim, era o pior jogador em campo. Ele tem uma partida horrorosa do Gabigol, ele empata e vira. Aí depois, embora o Flamengo perca a Libertadores em 21 em Montevidéu, ele faz o gol do Flamengo. E em 22, o gol da vitória contra o Atlético Paranaense em Guayaquil é dele. O homem faz 4 gols em 3 finais de Libertadores, né? E agora na Copa do Brasil, quase 2 anos sem jogar bem por uma série de motivos, muitos já elencados aqui, o homem ainda faz 2 gols contra o Galo. Quer dizer, o negócio está ou super incrível pelo o que foi incrível a passagem do Gabigol. Quanto ao texto, ao que ele fala, ok, eu acho que a gente tem que cada vez mais dentro do possível se atentar ao que o profissional faz dentro de campo. Dentro de campo ele é um dos maiores da história de um clube que teve Leônidas, que teve Zizinho, que teve Dida, que teve Zico, que teve tantos nomes. E o Gabigol, se juntar a jogadores que são melhores do que ele, faz com que ele seja esse ídolo. Eu quase falei essa lenda, mas eu até posso falar que ele é lenda. Ele não, mas faz parte do pacote Gabigol. E aí, desculpe, no meu conceito, ele entra na linha do Nunes, que foi um baita danado e sempre decisivo também. Decisivo, o artilheiro das decisões. E também. Ele era, então, não era um jogador habilidoso daquele time do Flamengo. Ele era de menos habilidade, mas ele era espetacular. Ele era a linha de chegada. O time trabalhava em função dele chegar, ele tinha méritos maravilhosos, mas ele não era um jogador. Eu acho que o Nunes é uma comparação. O Gabigol foi melhor que o Nunes, não foi? E tecnicamente o Gabigol era muito mais jogador que o Nunes, mas o Nunes era um cara decisivo. No final do Mundial. Não, ele faz 2 contra o Atlético Mineiro. Gol na final de 82. Ele faz 2 no Liverpool e o gol do título do terceiro jogo é gol dele. É o gol do 1-0 até na falha do Leão. Rara, um beijo, Leão. Então, quer dizer, mas, enfim, eu coloco aí o Gabigol nesse patamar do Nunes aí. Sim. E não tô desmerecendo nem um pouco, não. O Nunes foi grande, foi enorme. Foi gigante. E no Podpah, o Gabigol levantou mais uma polêmica e se colocou como imortal após a sua saída do Flamengo. Foi uma passagem incrível, assim, eu acho que lendária, eu acho que... Lendária, tem que eu falar. acho que agora, foi como eu falei ontem, né, eu cheguei lá, tipo, um menino, eu tinha 22 para 23 anos, e na minha opinião, respeito quem não tem essa, mas eu acho que ontem eu virei imortal, porque eu já não vou mais jogar pelo Flamengo, né, não sei se mais pra frente isso vai acontecer, mas agora o que vai ficar são as histórias, daqui 30, 40, 50 anos, quando eu estiver morto, alguém vai falar assim, não, o Flamengo ganhou 2 Libertadores, pô, o Gabigol tava lá. Então, não, assim... a história é imortal e você é imortal. Ontem eu virei uma pessoa imortal no Flamengo e no futebol. O Flamengo ia jogar. Aí vamos lá. O Flamengo foi jogar contra o São Paulo, por exemplo. Aí teve um jogo antes, São Paulo e Chapecoense. 10 mil pessoas. Tô dando aqui um exemplo. Tá, óbvio. Mas todos os jogos que são antes do Flamengo, o estádio vazio. Quando tinha Flamengo e Inter de Porto Alegre, estádio lotado, sabe o que eu penso na minha cabeça? A torcida do outro time tá vindo me ver. Não, é de verdade. A do Flamengo não, a do Flamengo vai em todos os jogos, por exemplo. Do Corinthians. Aí vamos supor, Flamengo e, não sei, tipo, Chapecoense. Aí Chapecoense jogou contra um time antes, estádio vazio. Aí enquanto o Flamengo lota, o que eu tô achando? Mano, eles estão vindo me ver, mano. Vindo ver o Flamengo, na verdade, né? Mas assim, então eu gosto do estádio cheio, eu acho isso maneiro, sabe? Então quando tem essa provocação assim, eu levo super numa boa, mano. E não esqueça de colocar aqui nos comentários o que você achou dessa saída do Gabigol do Flamengo. E se quiser dar aquela moral, também é muito fácil. É só você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.